assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Verso 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram ofertas ou holocaustos no santuário do Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Verso 9: porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirdes, para serem seus ministros e queimardes incenso. Agora vai lá para o verso 20. 29, verso 20. O 20 diz assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu aonde? A casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do rei, no santuário de Judá, e as filhas de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Vá para o verso 31 agora. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração, qual coração que, irmão? Disposto, trouxeram holocaustos ou ofertas. O número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Verso 33: também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Vai agora lá para o capítulo 30, mais na frente, o verso 24. Acharam? Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação, já mudou a oferta aqui, 1.000 ovelhas, 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício ao Senhor. E os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. A oferta já subiu de nível. Verso 27. E então os sacerdotes e os levitas se levantaram para o quê, irmão? Amaldiçoar. Abençoar quem? O povo. A sua voz foi e a sua oração. A reclamação é na sua Bíblia? Está o quê, irmão? A oração chegou aonde? A
até a santa habitação de Deus, até aos céus, ou seja, no trono do trono. Chegou lá na sala do trono. 31. Acabando tudo isso, todos os israelitas, todo o povo que se achavam ali, saíram às cidades de Judá. Olha só, quebraram as estátuas, cortaram os fortes e derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua ou sua casa, para as cidades deles. Amém? Vai continuar. Vai lá para o verso 4 agora do 31. Só na mesma página. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém. Quem ordenou aqui? Quem ordenou? O rei Ezequias. Ele ordena ao povo. Quando ele ordena, essa palavra ordenar somente se pode, ela pode ser dirigida a alguém quando a pessoa ou o sacerdote ela já realizou esse serviço. Então quando ela dá uma ordem, é porque ela já fez. Então ela não pode ser hipócrita de pedir algo que ela nunca faça. Então quando a primeira coisa que Ezequias fez, lá no 24 que nós lemos, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou o que? A congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas. Ele ofertou a Deus. Amém? Amém. Isso aqui foi do particular dele. Foi a oferta dele. Foi da parte dele. Aí lá no verso 4 ele diz assim: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor, à palavra do Senhor. Verso 5: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo produto, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Verso 6: os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor. Você sabia que tudo que você consagra ao Senhor, você tem que dizimar Ele? Se seu Deus. E fizeram o que, irmão? Montões. Olha aí na sua Bíblia. Fizeram montões e montões. De quê? O que são esses montões? Nós acabamos de ler. De oferta. De oferta. Imagina só, lei. Eles olharam aquela pilha de oferta, de tanta coisa que eles trouxeram. Vai lá agora para o verso 10. Não, vamos no 8 para você ler. Vamos continuar no 7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros. Qual foi o mês? 7. Vamos colocar para os nossos dias. No mês de março, é o terceiro mês, né? No mês de março, eles começaram a fazer os primeiros montões. E no sétimo mês, mês de julho, para nós aqui, acabaram. Né? No mês 7, irmão, eles acabaram. Sabe o que é isso aqui? Não tinha mais lugar onde colocar. Ninguém entendeu, vou falar. Glória a Deus. Verso 8: vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Aí o rei perguntou aos sacerdotes e aos levitas, né, acerca daqueles montões. Deixa eu falar uma coisa para você. O rei perguntou, né, ele deu uma ordem e ele não ficou procurando saber se o povo estava fazendo. Ele deu a ordem e voltou para o palácio. Quando o rei chega lá para averiguar, ele disse: que negócio é esse aí? Que tanto de oferta é isso aí?
com a voluntariedade e a obediência. Aí olha o 10, que ele diz: então, olha para a sua Bíblia, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Sadoc, guarda essa palavra, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado. Nós temos nos fartado dela, e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Glória a E Deus. esta grande quantidade é o que sobra. Glória a Deus. Você entendeu isso aqui? Amém. Deus vai abençoar a igreja para te abençoar. Amém. Não, Ele vai te Glória a Deus. abençoar para você ser bênção aqui na igreja. Glória a Deus. Vou falar de novo. Deus não vai abençoar a tua igreja, não. Ele vai te abençoar, te prosperar para você. Glória a Deus. Vai liberar a vida de Recebo, outros. Foi isso que aconteceu. Amém. Verso 12: uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas. Aí lá no 18 diz assim: eles foram registrados, as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. As crianças ofertavam, as mulheres, os filhos, as filhas, toda a multidão. Eles começaram com fidelidade, começaram fielmente e terminaram com fidelidade. Verso 20: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Glória a Deus. Se assente. Não precisa nem pregar mais, né? Então Ezequias, ele foi um rei que ele restabeleceu o culto a Deus. Ele colocou em ordem a casa de Deus. Primeiro que estava uma bagunça. Os reis que vieram, que antecederam a ele, desobedeceram, transgrediram contra Deus. E aí chegou o tempo, chegou o momento e chegou a hora de Ezequias. Ezequias tinha 25 anos. Então a responsabilidade não tem nada a ver com a idade, né? 25 anos, se fosse hoje nos nossos dias, um jovem de 25 anos hoje, é muito difícil ele ter uma maturidade, ele ter uma cabeça já bem definida e formada. Por quê? Porque as gerações são outras. Então a primeira coisa que ele faz aqui, quando ele assume o seu reinado, é o quê? Antes de ele assumir o trono, ele está observando que está uma bagunça, que está uma desordem, que a casa do Senhor está fechada, a igreja estava fechada, o templo do Senhor estava fechado, não havia culto, não havia adoração, não havia louvor, não havia comunhão com Deus. Então ele percebe tudo isso, como a igreja, o templo estava fechado, como os levitas haviam se espalhado, não havia adoração, não havia louvor, não havia culto a Deus. Ele está percebendo tudo isso, ele está vendo tudo isso. E aí, como não tinha templo, como não tinha lugar para o povo adorar, automaticamente o povo deixou de ofertar, deixou de dizimar, deixou de primiciar, deixou de fazer aquilo que eles aprenderam desde pequeno ao Senhor. Eles perderam a sua essência. Aí com isso, por causa dos seus pais, das atitudes dos pais, os filhos estavam perecendo. Amém? Amém. Por causa da atitude do pai, das transgressões, por causa daquilo que os pais fizeram, os filhos estavam vivendo em cativeiro. Então existem cativeiros que
os filhos estão aprisionados, não é porque eles cometeram alguma coisa, é porque os pais fizeram alguma coisa e abriu aquela porta de cativeiro e o filho está indo para dentro daquele cativeiro. Amém? Amém. Tem filhos hoje que estão vivendo em um cativeiro, não é porque ele cometeu algo, é porque o pai e a mãe cometeram algo e o filho está indo para esse cativeiro por causa dele. Tem atitude dos pais que estão levando os filhos para o cativeiro. Você sabia que quando você dá o celular para o seu filho, para ele parar de chorar, para ele parar de reclamar, para ele ficar quieto, você está colocando ele dentro do cativeiro? Não? Sim ou não? Né? Sim. Toma o celular dele para você ver. Esses dias eu postei no grupo da igreja, a igreja acho que reportou também, está com as 2 semanas, sobre crianças que estavam dormindo e sonhando com o celular. Quem viu esse vídeo? Foi esse? Já tinha postado, depois a Krishna postou esse vídeo. Por quê? Por causa de um cativeiro. Então tem pais que eles estão empurrando, achando que está solucionando, achando que ele está fazendo alguma coisa benéfica, mas não estão. As atitudes dos pais dessa geração em transgredir contra Deus foi justamente afastar os seus filhos de Deus. Então tem atitude que você precisa tomar hoje que vai fazer a diferença lá na frente da vida dos seus filhos. Quando você deixa de trazer o seu filho para a igreja, não cobre dele lá na frente que ele seja um cristão, porque você é o primeiro a não trazer, a não querer que o seu filho esteja na igreja. Traga ele para cá, nem que ele brinque, nem que ele bagunce, nem que ele... Mas o lugar dele é aqui. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Pegue o seu filho lá na sua casa, ajoelhe ele, diga: vem orar. Quando você for dormir, ore com ele, faça ele repetir a sua oração, ensine ele a orar, coloque a Bíblia na mão dele, ainda que ele não saiba ler, mas ele vai dizer, pergunte dele o que está escrito aí ele vai falar, ela vai falar. Vai chegar o tempo de ela ler, aí tudo bem, mas já vai incutindo na cabeça dele. Amém. Já vai incutindo na memória dele, já vai semeando isso na vida dele. Isso não vai fazer diferença. Vai, coloca a mão na cabeça dele, começa a orar, começa a interceder, começa a fazer, que aí você vai ver o céu se abrindo sobre a vida dele. Amém. E quando você começa a fazer isso, você vai fechando portas de cativeiro que poderiam estar abertas na vida dele. Por que nós estamos vivendo uma geração onde os filhos estão cada vez mais oprimidos e depressivos? Porque estão vivendo isolados, afastados, porque não tem mais comunicação. Então, essa geração estava sofrendo por causa das atitudes dos pais. Hoje é a mesma coisa. É filho de crente se desviando, é filho de crente virando homossexual, é filho de crente indo para o mundão. É gente que foi criado na igreja, se perdeu. Por quê? Porque as atitudes dos pais fizeram ou abriram essas portas de cativeiro. Então nós precisamos rever as nossas ações, os nossos conceitos, para quê? Para não gerar defraudação, frustração, decepção, para não gerar neles esse cativeiro, para não abrir essas portas. Então essa geração aqui estava sendo contaminada, essa geração estava vivendo em um cativeiro por causa das atitudes do pai. Mas graças a Deus que Ezequias, e o plano de Deus é perfeito, ele alcançou ele e não deixou ele também entrar no cativeiro, porque o pai dele foi um dos que transgrediu contra Deus. Então quando ele recebe o trono, a primeira coisa que ele faz: vamos voltar ao que era, vamos estabelecer um tempo de paz, vamos abrir a casa do Senhor, vamos colocar em ordem, vamos limpar. A primeira coisa que ele faz, ele chama os levitas e sacerdotes: vamos nos consagrar, vamos abrir o jejum, vamos consagrar nossa vida, vamos colocar em ordem. Porque quem quer ver uma mudança na sua vida, quem quer ver uma mudança na igreja, quem quer ver uma mudança na sua casa, na sua família, a primeira coisa que ele tem que fazer é se santificar, irmão. Amém. É se santificar, e santificar é se separar, é abrir o jejum. Eu vou me consagrar ao Senhor para quê?
para saber, para ter diretrizes, as coordenadas de Deus, para que Deus possa me dirigir, porque na carnalidade ninguém vai fazer nada, irmão. A Bíblia diz que o Espírito ele milita contra a carne. Se você for fazer pela carne, você vai tomar atitude na carne. Mas quando você se separa para quê? Se consagrar, se santificar, aí o teu Espírito vai te fortalecer. Aí o Senhor vai processar no teu Espírito, vai te dar direcionamento, vai te dar as coordenadas, vai dizer, vai por aqui. Aí tem gente que não está no mesmo nível de santidade que você, vai dizer, não, isso é errado. Não, tu não pode fazer isso. Só que ele está agindo na carnalidade. Por isso que muitas das vezes eu não dou ouvido para algumas pessoas. Porque se eu me preparei, me santifiquei, me separei, a minha comunhão é com o Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus. Quando você se santifica, você está apto a ouvir a voz de Deus. Amém. Você cria uma ligação com o céu. Então a tua oração vai subir e a resposta vai descer. Ezequias, com 25 anos, ele chama os velhos, os anciãos, chama todo mundo e diz, ei, vamos nos santificar. Vamos consagrar. Vamos abrir um jejum. Aí se consagraram, agora nós vamos para a casa do Senhor. Vamos fazer o que lá? Não interessa, vamos para lá, vamos limpar, vamos lavar, nós vamos organizar, vamos tirar tudo que não presta, toda a porcaria, toda a imundícia, como nós lemos aqui, vamos tirar tudo. Não, Ezequiel, não sei o que, não quero saber. Deus deu o comando para tirar. Deus deu a diretriz. Sabe, quando você começa a se santificar, a se aproximar mais de Deus, Deus vai te dar sensibilidade. Amém. E a mudança sempre vai começar de dentro da tua casa para fora. Amém. Ela não vai começar daqui da igreja para lá, vai começar de lá. Amém. Porque Deus vai dizer, começa a mudar aí dentro. Amém. Começa a mudar o altar. Começa a mudar, coloca as coisas em ordem, tira as imundícias, tira as porcarias, tira tudo aquilo que estava atrapalhando. Amém. Dentro da tua casa. Glória Começa a fazer isso. Aí eles começam a fazer essa limpeza, eles começam a limpar, a organizar, eles começam a fazer tudo aquilo que o rei está pedindo, sem indagar, sem reclamar, sem murmurar. Então começa ali o processo de grande santificação, purificação, limpeza da casa de Deus e pessoalmente. Enquanto eles jejuavam por eles, eles estavam também fazendo essa limpeza na casa de Deus, se consagrando. E outra coisa, antes de eles ofertarem, eles se purificaram. Antes de eles oferecerem algo a Deus, eles se santificaram. Então eles preparam o ambiente, preparam a sua casa. Enquanto isso, Ezequias está dando as diretrizes, começa a colocar em ordem os altares dentro da tua casa. Começa a organizar, começa a limpar. Porque quando você começa a orar e jejuar, Deus começa a te dar visão, você começa a ver coisas que você não estava vendo. Não é isso? Amém. Você começa a perceber coisas dentro da tua casa que você não estava percebendo. Você começa a ver brechas que você não estava vendo. Você começa a ver coisas que o diabo estava te cegando, que o diabo estava colocando uma escama. Mas quando você se separa, se santifica, se purifica, quando você começa a se limpar, quando você começa a se santificar diante dele, ele começa a te mostrar. Não precisa ninguém dizer que a tua casa está suja, a tua casa é espiritual. Você começa a ver. Amém. Glória a Deus. Não precisa ninguém te confrontar, a própria palavra vai te confrontar. Amém. Então eles tomam essas atitudes, eles estavam com o coração puro, eles estavam buscando a santidade, eles estavam se rendendo, buscando ao Senhor. E aí quando eles preparam o ambiente, dizem, olha, Ezequias, a casa está pronta, o templo está pronto, nós tiramos, nós limpamos. Aí ele vai lá e oferta. Ele oferta, o povo vem e oferta, junto com ele. Aí eles começam a orar. Eles começam a buscar a Deus. Aí aquela presença começa a vir sobre eles. A presença começa a vir sobre eles. Outrora eles não sentiam mais a presença. Outrora eles eram só religiosos. Porque eles não sentiam mais a presença, eles não cultuavam mais, eles não adoravam mais, eles não buscavam mais. Aí sabe o que ele faz? Ele chama os levitas. E dizem, vocês precisam estar na casa do Senhor.
Aí ele disse: agora eu quero que vocês louvem, eu quero que vocês adorem, eu quero que vocês atraiam a presença de Deus para esse lugar. Porque um ambiente, uma atmosfera de adoração, ele vai trazer o céu para a terra. Quando você cria essa atmosfera dentro da sua casa, no ambiente que você está, a mesma atmosfera que existe no céu, ela passa a habitar na sua casa. A mesma atmosfera de paz, de glória, de unção, de restauração, o mesmo ambiente que está ao redor do trono do Senhor, ele passa a habitar dentro da sua casa. Amém. Por isso é necessário você ter uma vida com estilo de adoração. Então eles começam a adorar, eles começam a louvar, eles começam a glorificar a Deus. E aí o rei vai e apresenta durante a congregação, diante da congregação, ele oferta, ele traz a oferta do seu tesouro pessoal, ele oferece sacrifícios a Deus, aí Deus recebe, se agrada. Aí o povo começa a trazer, ele começa a dizer ao povo: olha, aquilo que vocês faziam e que pararam de fazer, e por causa disso vocês estavam sendo penalizados, comecem a fazer. Aí o povo começa a trazer oferta, o povo começa a voltar a ser fiel a Deus. Aí o povo traz, eles ofertam a Deus, eles oferecem a Deus, e aí Ezequias dá autoridade aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: agora que vocês estão limpos, que vocês estão purificados e santificados, comecem a orar pelo povo, comecem a interceder pelo povo. E aí eles liberam bênçãos sobre a vida daquele povo. E algo que me chamou a atenção aqui no 31 é que quando aquele culto acaba, eles vão para a casa deles. E o engraçado, irmão, é que hoje nós vivemos uma geração diferente. Porque hoje nós vivemos na dependência do pastor, do presbítero, do apóstolo, do missionário, dizendo: vai lá em casa orar, pastor vai lá em casa fazer um culto, pastor vai lá. E nós vemos aqui na Bíblia que eles recebem essa oração, eles recebem essa bênção, eles recebem essa capacitação, no verso 27 do capítulo 39, e eles saem daquele culto, totalmente fortalecidos. Eles saem daquele culto totalmente capacitados, renovados, restaurados. Era para pelo menos alguém dar uma glória a Deus. Eles entram num culto diferente, saem de lá totalmente diferente. No 31, acabando o culto, acabando tudo isso, todos os israelitas, eles que se achavam ali, saíram da cidade de Judá. Aí eles vão para suas casas, e no caminho da sua casa, eles vão quebrando os altares, eles vão quebrando as estátuas. Aonde tem um altar de adoração a outros deuses, eles saem quebrando, eles vão fazendo uma limpeza na cidade, eles vão fazendo uma limpeza na rua, eles vão fazendo uma limpeza nos bairros. Você não entendeu isso aqui não? Glória a Deus. Eles saem dali, irmão. Sabe o que é isso aqui? Autoridades que, se eles viviam dessa maneira na lei, imagine nós que vivemos na graça. Glória a Deus. Tu está entendendo isso não, né? Quando nós recebemos uma capacitação, uma oração, uma unção num culto, nós temos que sair do culto profetizando na rua, quebrando os altares na rua, entrando nas ruas e decretando: essa rua é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse lugar é do Senhor Jesus. Eu decreto Jesus nesse lugar. Eu profetizo que aqui vai ter salvação. Eu abençoo essa casa, onde tem desgraça, onde tem bebida, prostituição. Esse lugar vai ser alcançado pela palavra. Esse lugar vai ser alcançado pelo nome de Jesus. Essa família vai se converter. Essa família vai se render. Esse bairro vai ser diferente. Glória a Deus. Irmãos, eles viviam no opróbrio, eles viviam na miséria. Eles estavam vivendo na escassez, Fabinho. Eles estavam vivendo, Leite, numa cidade totalmente assolada e destruída. Eles saíram do culto dizendo: hoje nós mudamos a nossa história. Hoje nós começaremos um novo tempo. Hoje nós não vamos mais viver em um cativeiro. Hoje nós não queremos mais viver no opróbrio, na humilhação. Amém. A decisão não foi de
Ezequias, a decisão foi do povo. Eles que disseram: nós quebraremos as estátuas, nós quebraremos os altares, nós vamos romper. Qual é o gigante? Qual é a muralha? Qual é a dificuldade? O que está me atrapalhando? O que está me impedindo? Eles foram lá e começaram a derrubar as estátuas, começaram a derrubar os deuses, começaram a derrubar os altares, começaram a quebrar. Sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? Eles receberam essa capacitação e não guardaram. Tem crente aqui, tem gente aqui dentro que tem autoridade, tem unção, tem chamado, tem ministério, tem capacidade, mas guarda para si. O que a Cris está falando agora aqui. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, faz, irmão. Se Deus mandou você orar, ora. Se Deus mandou você ir lá visitar e dar uma palavra para alguém, vai. Se Deus mandou você liberar uma palavra, libera. Amém. Chegue na sua rua, chegue na sua casa, chegue no seu trabalho, chegue no seu ambiente e comece a quebrar os altares. Comece a destruir os altares que estão te atrapalhando. Comece a quebrar as estátuas. Comece a cortar os postes ídolos. Comece a derrubar os altos altares. Comece a derrubar tudo aquilo que está fazendo você divisão entre você e o seu Deus. Comece a destruir tudo aquilo que está sendo pedra de tropeço, que está sendo empecilho, que está sendo muralha. A decisão é você. Não volte da mesma maneira. Não volte para a mesma circunstância. Eles voltaram, mas estavam declarando: nós não seremos mais o mesmo. Sabe o que é isso? Nós voltaremos. Eles estão voltando e eles estão dizendo: a partir de hoje nós não seremos mais infiéis. A partir de hoje nós teremos só um Deus. A partir de hoje nós adoraremos somente o Senhor. A partir de hoje Ele vai ser o Senhor da minha vida. A partir de hoje tudo aquilo que Ele fizer eu vou honrar a Ele. A partir de hoje eu vou ser fiel a Ele em tudo. A partir de hoje eu não vou mais transgredir, eu não vou mais pecar, eu não vou mais roubar, eu não vou mais mentir, mas eu vou ser fiel a Ele. Eu vou limpar a minha casa. Ele começa na rua, Ele começa no bairro. Quando Ele chega dentro da casa dele, Ele está expulsando, Ele está quebrando, Ele está decretando. Os altares que estavam dentro dos lares começam a ser quebrados. Sabe, Deus está te ordenando. Esta unção está sobre você. Não espere alguém lá fazer. A autoridade está sobre a sua vida para fazer. Chegue hoje dentro da sua casa e comece a quebrar os altares. Comece a quebrar as estátuas, os postes ídolos, tudo aquilo que está te atrapalhando, te amedrontando, tudo aquilo que está te paralisando. Amém. Mas exerça essa autoridade. Glória não fique a Deus. com medo, não fique com medo de confrontar, não fique com medo de se levantar. Deus quer uma posição. Você precisa se posicionar. Você não pode ficar na dependência pro resto da vida. Não que eu não queira mais ir lá orar na tua casa, não que eu não queira mais, eu vou, irmão. Mas nós precisamos nos levantar. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos nos levantar. Glória a Deus. E dizer: Satanás, você não pode mais aqui. Satanás, tu não tem mais autoridade. Eu quebro as estátuas, eu quebro os ídolos, eu quebro os fortes ídolos, os altares que eu levantei. As portas de cativeiro que eu abri dentro da minha casa, comece a fechar hoje. Amém. Comece a fechar os cativeiros na sua vida financeira, na sua vida pessoal, no seu casamento. Comece a fechar as portas de cativeiro no seu ministério, na sua família. Comece a fechar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Vai ficar sendo penalizado até quando, irmão? Comece a fechar. Eles saíram depois que eles receberam a bênção sacerdotal. Depois que eles receberam a bênção do Senhor, eles saíram dali e disse: hoje nós mudamos a nossa história. Hoje nós vamos começar um novo tempo. Hoje nós estamos vivendo um novo ciclo. O ciclo de miséria está findando. O ciclo de escassez está findando. O ciclo de infidelidade está findando. O ciclo de mesmice, de mesquinharia, de reclamação, de murmuração, o ciclo de pobreza está findando. Amém. Nós estamos vivendo um novo ciclo. Aí eles começam a orar, eles começam a quebrar, eles começam a romper todos os grilhões que aprisionavam. Eles começam a quebrar. Isso aqui no mundo espiritual são as correntes
que aprisionam, são as correntes que estão paralisando. Eles recebem aquela unção, aquela oração. Isso é a mesma coisa no dia de hoje. Tem pessoas que a gente ora, pastor, eu quero uma oração. A gente ora, mas ela mesmo não toma posse daquela oração. Ela mesmo não acredita naquela oração. Ela mesma, uma vez eu estava no culto, e aí o pastor chamou pessoas que estavam com dores, pessoas que tinham uma enfermidade. Aí o pastor disse assim, chegou uma senhora e várias pessoas, o que a senhora tem? Problema de coluna. O que a senhora não pode fazer? Eu não posso abaixar. Aí tá bom, o pastor orou, um monte de gente foi curado, os anjos trabalhando, operando, isso não é quadrangular. E a gente via as pessoas sendo curadas, porque as pessoas estavam paradas, de repente a pessoa começava a levantar o braço, começava a se torcer para lá e para cá, outras caíam, eram os próprios anjos operando. Quem tem mais de 20 anos de crente sabe o que é isso, as curas que os próprios anjos faziam. E a gente via ali as pessoas, coluna estalando, o osso estalando, era um negócio impressionante, era sinais e maravilhas. E aí o pastor, depois daquela oração, pegou e disse, quem está se sentindo melhor, que a dor sumiu? Todas as pessoas começaram a testemunhar, e aquela senhora que estava ali no canto, se a senhora, pastor, tinha problema de coluna, o que a senhora não podia fazer? Carregar peso e abaixar. Aí o pastor disse, então pegue esse menino e carregue ele. Ela disse, Deus me livre, pastor, minha coluna, eu não posso carregar peso. Aí o pastor olhou para ela e disse, o que a senhora está fazendo aqui na frente? Minha senhora acredita na oração que acabou de receber. Eu nem orei, os anjos estavam operando aqui, a senhora está aqui. Então não adianta nós fazermos uma oração, se você não aceita, não recebe, se você não toma posse e não colocar em prática a oração que você recebeu. Esse povo acaba de receber a bênção, eles acabam de ser abençoados, os sacerdotes liberam a palavra, e eles pegam aquela palavra e dizem, a partir de hoje nós vamos mudar a nossa história. Amém. A partir de hoje, o rumo da minha casa vai ser diferente, as minhas atitudes vão ser diferentes, aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais, aquilo que eu errava eu não vou errar mais. Eu estou fechando as portas do cativeiro, eu estou quebrando os grilhões, eu estou quebrando as amarras, eu estou anulando todos os altares que existem dentro da minha casa. Eu não vou esperar ninguém orar, eu vou entrar hoje e vou orar. Sai daqui hoje, Zé Pilintra, Zé Pilantra, sai daqui Preto Velho, Pombagira, sai daqui doença, enfermidade, miséria, pobreza, escassez, briga, contenda. Sai da minha casa hoje, a partir de hoje, os altares estão sendo quebrados. Glória a Deus. Não é para murmurar, reclamar, mas é para quebrar, irmão. Amém. É para mudar o ambiente da sua casa. Quando eles consertam, quando eles colocam em ordem, tudo isso é um processo. Quando eles começam a quebrar os altares, quando eles começam a quebrar as estátuas, quando eles começam a quebrar os postes ídolos, eles fazem uma limpeza, fazem uma restauração. Aí o rei dá um decreto. O rei diz, olha, agora vocês vão voltar a fazer o que vocês não faziam. Agora vocês vão ofertar. Vocês vão voltar a trazer o dízimo que vocês não dizimavam mais. Vocês vão voltar a trazer as primícias que vocês não traziam. Vocês vão voltar a sacrificar, a ofertar ao Senhor. E aí, automaticamente, eles ouvem a palavra. E aqui tem uma grande diferença entre ouvir a palavra e praticar, e ouvir a palavra e não praticar. Quando o rei dá um comando, eles obedecem automaticamente. Quando eles obedecem aquela palavra, eles começam a prosperar. Quando eles colocam em ordem, o rei diz, olha, vocês precisam, logo se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância. Eles começaram a trazer as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Por que isso aqui? Porque eles tinham dinheiro, então eles eram agricultores, então eles tinham que trazer as primícias. E o que era a primícia? É o primeiro fruto. As primícias o povo, ele trazia e ofertava, oferecia a Deus. Não era sobra, mas era a primazia. Eles traziam
e ofereciam a Deus, e Deus dava ao sacerdote. Então eles obedecem, eles atendem a palavra que é liberada sobre eles. E aí, de repente, a casa do Senhor que estava escassa, de repente, o templo que estava abandonado, o templo começa a ser abençoado, porque Deus começou a abençoar a plantação. Deus começou a prosperar a plantação. Glória a Deus. Deus começou a frutificar, porque a Bíblia diz que o justo não fica desamparado. Quem ouve a palavra e pratica, eles começaram a praticar, eles traziam e Deus acrescentava, eles traziam e Deus acrescentava. Aí o sacerdote dizia: vamos guardar, tem muita coisa, vamos construir celeiro, construir o celeiro. E aí Deus abençoava, eles traziam, Deus abençoava, eles traziam, foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, ao ponto de ter um momento que não tinha mais aonde colocar. Por quê? Por causa da fidelidade, por causa da obediência a Deus. Aí no verso 10, então, o sumo sacerdote Azarias, o rei pergunta dele o que estava acontecendo. O rei se espanta com aquela palavra, com o que ele vê. E aí o sacerdote vira para ele e diz: eles pegaram a sua palavra, eles obedeceram, eles estão colocando em prática tudo aquilo que o Senhor ordenou. E Deus está abençoando tanto o povo, Deus está prosperando tanto o povo, Deus está enriquecendo o povo, que não tem mais aonde a gente colocar, não tem mais aonde a gente guardar. E nós estamos vivendo das ofertas, nós temos comido, temos nos fartado, está tendo abundância, porque outrora tinha escassez, outrora tinha miséria, agora está tendo abundância. Deus abençoou o seu povo, Deus prosperou o seu povo, Deus está liberando quantidade, Deus está ordenando. Deus, o sacerdote começa a dizer para o rei Ezequias: Deus está fazendo, Deus está cumprindo. A fidelidade de Deus está vindo sobre o povo. Tudo que o povo planta, Deus está dando crescimento. Tudo que o povo está fazendo, Deus está prosperando. Deus está prosperando o trabalho das mãos dele. Deus está prosperando a plantação. Deus está prosperando tudo que eles fazem. E nós estamos sendo abençoados. Então aquele lugar, a casa de Zadok, foi abençoado por causa do povo. E eu quero profetizar em cima dessa palavra que a tua casa será chamada casa de Zadok. Amém. Que é uma casa de prosperidade, uma casa de paz, aonde não haverá escassez, mas haverá abundância de Deus, haverá bênção do Senhor, haverá prosperidade do Senhor. A tua casa será chamada casa de Zadok, que é uma casa de paz, casa de abundância. Quando você ouve a palavra, quando você é fiel a Ele, quando você devolve a Ele, quando você entrega a Ele, quando você não está pegado às coisas materiais, Deus te acrescenta, Deus te prospera. E aí tudo que você fizer estará em abundância. Aonde você colocar a sua mão, Deus te prosperará. A abundância de Deus, a prosperidade de Deus estará sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Não haverá escassez, irmãos, mas haverá uma mudança, porque houve uma mudança de mentalidade na vida desse povo. Aí eu te pergunto mais uma vez: se na lei esse povo foram abençoados, irmão, que era o momento mais difícil, que era uma época mais difícil, quanto mais hoje, na graça, não? Se Deus abençoou, se Deus prosperou, se Deus deu em abundância, e eles estavam vivendo, irmão, com fartura, com prosperidade, os celeiros estavam abastados, sabe? Tinha dia que eles escolhiam: hoje nós vamos comer isso. Tem dia, não sei se eu profetizo isso, que você está tão sem fé, mas eu quero profetizar assim mesmo. Sei que chegará um dia, e vai chegar em curto espaço de tempo, que você vai abrir a sua geladeira e vai escolher o que você vai comer. Amém. Você vai escolher: eu quero peixe, eu quero carne, eu quero frango. Amém. Você não vai comer só picanha quando o governo der, não, irmão. Você vai comer porque Deus vai te prosperar. Amém. Porque lá na tua casa tem que ter prosperidade, tem que ter a Glória bênção a de Deus. Deus. Quando você virar chave, quando você entender que honrar a Deus, que dar a Ele é muito melhor do que receber, tudo que você fizer, Deus vai acrescentar.
Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Eles viviam, isso surpreendeu o rei. Uma vez ele olhou e disse: meu Deus, que negócio é esse? Verso 12: uma vez preparados, recolheram dele fielmente as ofertas. Eles traziam ofertas. E eu quero profetizar nessa igreja que vai chegar um tempo, Esaú, que nós não vamos nem precisar falar de oferta, de dinheiro. Eu creio, amém. Porque Deus vai virar essa chave e vai ter gente que vai dizer aqui: está aqui, eu quero ser abençoador, não quero trazer um rancho, mas eu vou trazer 10, 15. Glória a Deus. Não para dividir entre a igreja, mas para a gente levar lá para fora, para abençoar outras pessoas, porque Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te prosperar tanto, Glória a Deus Deus, vai te eu enriquecer recebo. para abençoar outras pessoas, para prosperar outras pessoas. Glória a Deus. A casa do Senhor tem que ser chamada de casa de Zadok. Amém. A casa de Deus não pode perecer. Quando nós entendermos isso, nós iremos viver um outro tempo de Deus. Nós iremos viver num outro nível com Deus. Quando você sussurrar, Deus vai te surpreender. Glória a Quando você Deus. imaginar, Deus vai acrescentar. Amém. Quando você pensar, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar. Mas é necessário virar essa chave, é necessário quebrar os altares, é necessário colocar em ordem, é necessário ajustar, se santificar, é necessário fechar as brechas, é necessário fechar as fortalezas, os cativeiros, os grilhões precisam ser quebrados. Tem pessoas que precisam ainda ser libertas nessa igreja, na vida financeira. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo ser fiel. Esse povo aqui também não é, meu irmão. Eu vinha falando com a Socorro, que vai trazer a palavra de oferta, ela nem sabia que eu ia falar disso. Mas uma coisa que o diabo colocou, Esaú, na cabeça do povo que vive na graça, é que o dízimo é da lei. Dízimo não é da lei, dízimo é antes da lei. A oferta é antes da lei. Quem estabeleceu a primícia? Está em Gênesis, Abel. Aí o diabo diz assim na cabeça: porque você não pode ofertar, você não pode dizimar, porque isso é da lei. Aí, como é algo que a pessoa está pegada, que é dinheiro, ela vai e ela não dizima. Deus não está nem aí se você quer dizimar ou não. Só que isso te trava no mundo financeiro. Eu não conheço ninguém, se você conhecer, me apresenta. Que viveu, que conheceu, que praticou, deixou de praticar e está próspero. Alguém conhece? Eu não conheço. Esse povo aqui, Ezequias estava dizendo: olha, vamos colocar em ordem o altar, vamos limpar a casa, vamos colocar em ordem a nossa casa, vamos tirar os altares, vamos fechar os cativeiros. Mas se vocês querem ser prósperos, e tudo que vocês plantarem, vocês precisam entregar no Senhor. Você vê que eles viviam uma condição financeira miserável, que eles ofertam pouca coisa. Você nem percebeu isso no texto, né? A primeira oferta foi o quê? 7 ovelhas, 7 bois. Lembra? Quem lembra? 7, 7, 7. Amém. Né? Pouca coisa eles trouxeram. Quando Deus começou a enviar um pouquinho, por isso que a Bíblia diz, né? Se for fiel no pouco, aí eles foram fiéis. Eles não estavam sempre fiéis, mas começaram, ofereceram um pouquinho a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus começou a colocar ele sobre um monte. Sobre o monte te colocarei. Aí veio em abundância. Deus começou a prosperar. Deus começou a prosperar. O que eles fizeram? Aumentaram a oferta. Já passou para 1000. Está aí no texto. Vocês não leram? O rei chegou lá: eu vou ofertar mais 1000 boi, 1000 ovelhas. Está no texto. Estou inventando. Por quê? Porque quem não é apegado a bens materiais, quanto mais ele dá, mais Deus acrescenta ele, mais Deus prospera. Então, Ezequias começou a prosperar e o povo também começou a prosperar. Porque uma coisa é o governo prosperar e o povo não prosperar. Outra coisa é o rei prosperar e o povo prosperar. Aqui eles estavam em aliança.
Então Ezequias disse: o que está vindo sobre mim precisa vir sobre vocês. Se eu estou sendo abençoado, vocês precisam ser abençoados. Glória a Por isso ele Deus. disse: sacerdote, libera a bênção, porque Deus me disse que vai honrar. Se Deus está me honrando, Deus vai honrar o povo também. Amém. Então Deus precisa honrar, e Deus quer honrar, Deus quer abençoar. Só que nós precisamos fechar todas as brechas, irmãos. Amém. Nós precisamos fechar as legalidades. O meu sonho não é mais ter rifa. O meu sonho não é estar aqui, irmão, oferta. Não, irmão. Hoje me deu vontade, sabe o que é, Zé? De pegar toda aquela roupa que está no bazar e sair e doar aquela roupa. Eu vou fazer isso, estou devendo. Eu estava meditando nisso aqui. Vocês pegam essa roupa e dá para quem precisa. Você nem essa varoa vai concordar, não quer nem saber. Porque não é para a gente estar mendigando isso, irmão. A nossa casa e a casa de Deus tem que ser casa de Isadora. Tem que ter abundância, tem que ter prosperidade, Glória a tem Deus. que ter aqui para aqueles que precisam, daqueles que necessitam, lá de fora, não os daquele dentro, mas os lá de fora. Não, a gente tem que ter abundância para ser bênção lá fora. Amém. Para orar, para expulsar demônio, mas também para abençoar com roupa, com alimento, com gás, com o que precisarem. Casa dessa nova, tem que haver prosperidade, tem que haver multiplicação, tem que haver em abundância. E eu profetizo que Deus levantará montões, Deus levantará celeiros, Deus irá nos prosperar. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos quebrar e fechar isso. Vou parar por aqui, senão o tempo não dá mais. Domingo eu continuo, tem um monte de coisa aqui. De pé, levante.